males que vêm por bem e que Aios e a Figueira da Foz agradece essa circunstância. Já a seguir vamos saber ao que estou a referir-me, mas para já, e como sempre vamos aos comentários com João Pedrosa Russo e Andréia Gouveia. Começamos pela página da Figueira da Foz, do Diário As Beiras, da edição de quinta, 18 de julho. E a primeira página diz, e depois remete para a página número 13, que há que fazer que houve uma travagem a fundo na circulação nas autoestradas A14 e A17. A A14, os utilizadores queixam-se de que é uma autoestrada cara, relativamente cara. Relativamente à A17, muitos portugueses dizem que não fazia falta. Seja como for, a verdade é que estas autoestradas, tal como as restantes autoestradas do país, estão a ter uma quebra acentuada no número de utilizadores, no tráfego, mas a verdade também é que a A17 nunca teve o número de utilizadores que era expectável, pelo menos para o consórcio, porque naquela altura já muitos diziam que seria uma autoestrada que não ia ter muita utilização. João Pedrosa Russo, o que é que tem a dizer aos números que o Diário As Beiras divulgou? Olha, para já, antes que me esqueça, e repare que a A17, que é aquela que Marinha Grande mira, apesar de na altura os estudos dizerem que não era uma autoestrada viável, e uma autoestrada viável é aquela que por dia tem mais de 10 mil utilizadores, ou seja, se tiver menos de 10 mil utilizadores não se deve construir uma autoestrada, é a autoestrada que tem mais faixas de rodagem, tem 3 em vez de 2. E tem metade Eu gostava de saber, e tem metade dos utilizadores, eu gostava de saber o que é que levou os técnicos e as pessoas que mandavam na altura a gastar mais dinheiro num local para construir uma autoestrada que, já com 2 faixas de cada lado, não era viável porque tinha menos de 10 utilizadores. E mesmo assim foram construir mais uma faixa de rodagem. Jota, você já pensou nisso? Demorou mais de 10 anos entre o anúncio e a conclusão. Exato. Por alguma razão deve ter havido. Ora bem, a diminuição de tráfego é natural em todo o país, não foi só aqui assim na zona centro, isso acontece em todo o país. Há autoestradas, estou-me a lembrar da A32, uma autoestrada interessante que passa de Espinho até Gondomar, que não tem quase trânsito nenhum, mas este é um fenómeno que existe em todas as autoestradas. No entanto, há troços que têm viaturas a mais. Por isso é que às vezes se fala que devia haver uma outra autoestrada ao lado de outra, o que é verdade. Simplesmente depois começa a demagogia e estragamos tudo. Repare que na zona e aqui o Diário das Beiras refere isso bem, na zona de Leiria... Montreal. De Leiria, Montreal. Leiria Norte, Montreal. Não é essa. É na zona de... Ansã, Coimbra Norte? Na zona de... por exemplo, esta média, não, há uma outra zona, ali de Pombal, Leiria a Pombal, exato, sim. De Leiria a Pombal, o trânsito é excessivo, é de 24 mil viaturas, mais de 24 mil viaturas, ou seja, aqui é que compensável mais uma faixa de rodagem. Se não tivessem gasto aqui, podiam ter feito na A1, mas enfim, são as circunstâncias do destino. Mas é natural que haja cada vez menos tráfego, porque cada vez há menos dinheiro, e havendo menos dinheiro, é natural que as pessoas circulem menos e utilizem as estradas secundárias. Andréia, a Brisa justifica estes números também com a aplicação de portagens na A29, que liga na zona de Aveiro, precisamente à A17. É um argumento que justifica estes números ou é apenas mais um elemento que, eu acho que é mais um elemento contribui para esta realidade? A contribuir para esta diminuição. Agora, aquilo que eu não consigo perceber, e nunca vi isso nos estudos, é tentar perceber qual é a relação entre o tráfego e a necessidade de manutenção. Porque eu não sei até que ponto é que não faria mais sentido baixar as portagens, garantir que mais pessoas utilizavam a autoestrada e, portanto, se calhar aumentar a receita. Não sei se a nível de a manutenção que depois é requerida nessas autoestradas, se mesmo assim não justificaria, porque tirava-se trânsito das estradas secundárias, não era tão oneroso, as pessoas investiam mais porque é sempre mais confortável ir para a autoestrada, as pessoas não vão porque é caro. É seguro. Não é? Portanto, não sei até que ponto é que não faria André, sentido. E há outra questão relacionada com isso. Como as taxas são caras, as pessoas não vão pela autoestrada, vão pelas estradas secundárias. Depois, os caminhões, sobretudo os caminhões, vão pelas estradas secundárias, as estradas não estão preparadas para tanto trânsito, daqui a 2 ou 3 anos vamos ter que gastar uma fortuna nas estradas secundárias. Exatamente. Isto é uma estupidez. Há já cidades e vilas que estão a proibir o trânsito de pesados no centro, precisamente daqueles que saem das autoestradas por causa do preço das portagens. Mudemos então, vamos seguir em frente, aceleremos para outro assunto. Na sexta-feira, 19 de julho, o Diário As Beiras diz que partidos não valorizam a experiência das pessoas. Quem o diz, na realidade, é João Carronda, o presidente da Junta de Vila Verde,
que está impedido por lei, ele e mais 4 autarcas ou 5 da Figueira da Foz, de se recandidatarem no âmbito da lei que limita os mandatos dos autarcas, nomeadamente presidentes da Junta e presidentes da Câmara. Junta. De Junta, neste caso é de Junta e de Câmara. E devia ser das câmaras também. Mas nas juntas isso está mesmo a acontecer porque os presidentes da Figueira da Foz dizem que não fazia sentido candidatarem-se a outra junta e que os autarcas de base não devem entrar nesses subterfúgios legais. Andreia, os partidos não valorizam mesmo a experiência dos seus quadros, sobretudo dos autarcas de base, dos autarcas de proximidade, como são os presidentes de junta? Eu acho que efetivamente não valorizam, sobretudo quando chegam a este ponto, ou seja, quando já não os podem usar para captar votos, remetem-nos para algum esquecimento. Ou seja, se eles se pudessem recandidatar, eu estou convencida que os iriam buscar porque já têm um eleitorado fixo, não é? Mas a partir do momento em que já não valem votos, porque já não podem ir como cabeças de lista, se calhar são um bocadinho postos à margem. E é uma pena, porque a ideia que eu tenho, do conhecimento que tenho aqui na Figueira, é que realmente os presidentes de junta conhecem o terreno melhor do que toda a gente, quer dizer, eles sabem desde o buraquinho da rua até aquele programa que está para se candidatar a fundos comunitários. Portanto, tem uma visão geral e uma visão específica dos problemas. E é uma pena realmente não os aproveitarem, nem que seja como conselheiros, como números 2 ou 3. Depois há aquela questão, se forem noutro lugar, de haver sempre aquela ideia, se o cabeça... promovidos? Não é isso. Se é só uma operação de cosmética, ou seja, se quem continua a mandar é aquele, e nós já tivemos situações dessas aqui, até com famílias, não é? Se quem vai à frente é realmente quem vai mandar ou está a ser manobrado. João Pedrosa Russo, este desabafo do João Carronda tem razão de ser? Tem razão de ser. Ele disse concretamente, eu não ouvi a entrevista na rádio, mas ele disse concretamente que considerava condenável que muitos autarcas com experiência sejam postos de lado, o que é verdade. Grande parte dos autarcas, e a Figueira tem tido bons autarcas, quer do PS, quer do PSD, são descartáveis, chegam a determinada altura e não são mais usados, quando, por exemplo, podiam dar bons vereadores, porque é que Carronda, que conhece bastante bem o Conselho, que participou nas Assembleias Municipais, que teve uma participação ativa na sua freguesia, não podia ser vereador, por exemplo. Mas, enfim, isto não é considerado. E não é considerado não é só na Figueira da Foz, é em todos os concelhos, porque os partidos têm um sistema de funcionamento que privilegia apenas aqueles que estão naquele círculo muito restrito do poder, circunscrito à Comissão Conselhia, ou outros grupos de interesse, ou outros grupos de interesse, e não saem dali. E isso é uma pena, é priorizar as pessoas que têm experiência, porque são essas que conhecem a situação real do Conselho e da freguesia. Mas sabe que Portugal sempre foi assim, isto não é de hoje. É preciso ler e estudar o século XIX. Por exemplo, você veja o seguinte, há 2 anos atrás formou-se um governo, o governo de Passos Coelho, que resolveu criticar o governo anterior, dizendo que tinha ministérios a mais. Resolveu fundir uma série de ministérios em 2 grandes ministérios. Agora, 2 anos depois, o governo foi reformulado e então já há mais ministérios. Não há tantos como de Sócrates. Sócrates tinha o Ministério da Cultura e tinha o Ministério da Educação e do Ensino Superior, se não me engano. Portanto, só faltam 2. No entanto, repare, todos os ministérios, quando começa um governo, tem que ter uma lei orgânica. Uma lei orgânica demora seguramente quase 1 ano a ser feita e aprovada. Agora, com estas mudanças a nível da orgânica do governo, é preciso fazer novas leis orgânicas, ou seja, só daqui a 1 ano é que aqueles ministérios estão prontos, vamos lá, a funcionar. E isto quer dizer o quê? Quer dizer que pouco depois vamos ter eleições legislativas. Estruturas administrativas, porque politicamente eles funcionam. Politicamente funcionam, mas mal. E eu posso dizer concretamente experiência. Ainda ontem estive em Lisboa, numa entidade de regulação, que eu não digo qual é, a trabalhar como advogado e vi como aquilo funciona. Funciona mal. E porquê? Porque funciona mal, porque depois não há a quem prestar contas como deve ser, porque a lei orgânica não existe. E como não existe, não se pode prestar contas como deve ser. O mal é este, é não termos uma estrutura administrativa como tem a Itália, por exemplo, que é perene. Mudem os governos, não faz mal nenhum, ela mantém-se. Aliás, a Itália tem longa experiência de mudança de governos, mas Portugal está quase a superar a Itália. Mas a Itália tem mais. Tem. Passemos então para a edição de fim de semana. No sábado, o Diário As Beiras aborda aqui um tema que dá conta de que a região centro quer contribuir com 20% do PIB nacional.
São ambições demasiado grandes? O centro está a ser muito ambicioso ou pode, com a sua massa crítica, com o seu tecido empresarial, com as exportações também, para as quais contribui também o Porto da Figueira da Foz e o Porto Aveiro, atingir este desidrato? Eu acho que sim, e quem sou eu? Pedro Saraiva é uma pessoa experiente nisso, sabe muito bem o que se passa na região centro e no país, é uma pessoa com bastantes conhecimentos, ele sabe perfeitamente que é possível subir 1,4 na contribuição da região centro para o produto interno bruto nacional. Acho que é perfeitamente possível, 1,4 ainda é bastante, 1,4 de 168 mil milhões de euros, e eu não sou como o Guterres, coitado, sem enganar. É só fazer as contas. É só fazer as contas, não é assim tanto como isso, mas não creio que seja no próximo ano, mas nos próximos anos é perfeitamente possível. Agora, o que a mim, nesta notícia, me satisfez bastante foi saber, eu tinha uma noção, mas não tinha a certeza, foi saber que a taxa de desemprego na região centro é inferior à média nacional, o que é extremamente positivo. Que vem acompanhando, aliás, a tendência desde há muitos anos relativamente à taxa de desemprego, que, como sabe, atualmente é histórica, pelos piores motivos. Andreia, no centro é que está a virtude, mas também há muitas empresas e, sobretudo, exportadoras, muito exportadoras. Há também empresas de inovação tecnológica, há de tudo um pouco. O tecido empresarial do centro é bastante eclético, é bastante heterogéneo. Estes números são fáceis de atingir no atual contexto? Eu não sei se serão fáceis, tendo em conta que os últimos números já apontam para uma contribuição de 18,6%, não parece que 20% seja inatingível. Parece-me ambicioso porque estamos em contraciclo, não é? Portanto, estamos a querer crescer quando estamos em recessão. Mas não me parece impossível, até porque há a tal questão de haver uma forte presença tecnológica no centro. E eu vi outra notícia também nas Beiras, já não sei em que dia que foi, que tinha a ver com um protocolo para estágios. Apesar de haver um investimento inicial grande da parte dos formandos, mas pressupõe depois um estágio de um ano relativamente bem remunerado, também na área das tecnologias da informação e das engenharias. E, portanto, tudo isso junto eu acho que acaba por capitalizar. Outra coisa que eu retive desta notícia, que achei interessante, é a questão do indicador de resiliência das famílias, que eu acho que tem um bocadinho a ver com o facto do centro não ser, como Lisboa e Porto, um sítio onde o tecido familiar, social. Exatamente, aquela rede de suporte em Lisboa e no Porto já é muito, muito tenue. Aqui no centro acho que ainda se nota isso, ou seja, mesmo situações de desemprego, situações complicadas, ainda há alguma entreajuda. Isso faz com que as pessoas... da família nuclear, é isso? E as pessoas conseguem resistir melhor e quando resistem melhor estão mais prontas depois para voltar ao ataque. E acho que isso vai ajudar o centro a crescer. Sim, senhor. Mudemos então de linguagem, agora menos bélica, mas igualmente preocupante, tal como o desemprego e as suas consequências. Já a abóbada da Capela de Santa Eulália continua a degradar-se. Isto é uma notícia que se vem repetindo todos os anos, sempre que há festa em Santa Eulália, que é na Figueira da Foz, e esta é uma das notícias de segunda-feira do Diário As Beiras. O que é que se passa, afinal, com esta capela, doutor? A entidade, é um sítio classificado, a Câmara da Figueira da Foz, os sucessivos executivos têm diligenciado no sentido de fazer ali uma intervenção. O Instituto que superintende o património histórico e arquitetónico diz que sim, mas as obras não avançam e a qualquer dia a capela vem abaixo. Jota, eu tenho uma explicação muito fácil para isso. E se você for ver as edições anteriores do Diário das Beiras, que é um jornal que você costuma ler, não é? O Diário das Beiras, escrever também. Que é um jornal que está em cima da situação, você vê que já no dia 3 de agosto de 2004, a doutora Teresa Machado, que era vereadora municipal, disse: a autarquia promete proceder aos trabalhos de recuperação da Capela de Santa Eulália. Mentira, porque ela não podia intervir, porque quem manda é o Instituto. Mas ela aqui enganou-se. E disse: vamos avançar com as obras no mês de setembro. Isto em 2004. E portanto, nesta altura... Era o mês de setembro de 2004, sim. Era um mês de setembro. E nesta altura, não sei se era o J. Alves, nesta altura, já estava aqui escrito que ela estava em risco de ruir a qualquer momento. Eu, como sou virgem, vou sempre buscar estas coisas. Mas mais tarde, outra notícia do Diário das Beiras a dizer sensivelmente a mesma coisa. Portanto, a única explicação que eu posso dar é que isto é um milagre. Que ainda não doeu. Ainda não doeu. Portanto, é um milagre. Andreia, não é que o Diário As Beiras queira que a capela venha abaixo, mas todos os anos alerta para esta situação e ainda nada foi feito. Sabemos que aquele monte, apesar de ser classificado tal como um imóvel, pertence, no entanto, a uma propriedade privada que é a Quinta do Fojo. E de 4 famílias, não é? Sim.
Pois, isso é aquilo que me faz alguma confusão nesta notícia. É que uma das proprietárias nem sequer sabia que era a família que tinha a gestão daquilo, pensava que era a Câmara. Ou seja, isto denota que não tem havido o acompanhamento necessário, se calhar para ajudar a família, não digo pressionar, mas ajudar a família a encaminhar o processo para uma solução, porque qualquer dia vem mesmo abaixo e qualquer dia deixa de haver esta notícia e passa a haver a notícia de caiu. E depois de cair já não há recuperação possível, pelo menos satisfatória. Depois tem frescos. Portanto, acabou. Esperemos que isto não aconteça, que no próximo ano o Diário As Beiras, por esta altura, possa dizer novamente daqui a 3 anos. a abóbada continua em risco de ruir. E que o milagre continua. Exatamente. Mas também acho que é difícil a Câmara pressionar quando a Câmara tem alguns monumentos sob a sua alçada, nomeadamente o Mosteiro de Seiça, que, apesar das pressões, não tem conseguido resolver. Apesar das pressões, porque sim, eu também sei que não é uma obra... Mas há tanta coisa neste país assim. Eu vou-lhe dar um exemplo. Mas depois falta-lhe alguma autoridade moral, não é? Se não consegue tratar aquilo que é seu... Mas até falta autoridade moral a todos os portugueses quando criticam isto, porque nós temos que reconhecer que Portugal não gera receitas suficientes para fazer estas coisas todas. Temos um património histórico enorme. Eu vou-lhe dar um exemplo. Temos 9 séculos de história, 9 séculos de património. Vou-lhe dar um exemplo muito significativo. A cidade de Elvas, que é Património Mundial da Humanidade, da Unesco. Tem o Forte da Graça, que tem as portas e as janelas abertas, que é dos monumentos militares mais importantes do mundo. E está ao abandono, pertence ao Estado. E pertence à humanidade. E à humanidade. Que a humanidade pague também, não é? Passemos então para a tal notícia que deu abertura aqui entre nós, que há males que vêm por bem. Neste caso é a crise que atrasa a mudança do Centro de Recuperação de Animais Marinhos de Quiaios para Ilhavo. Não se sabe por quanto tempo, esperemos que por muito tempo, mas a verdade é que, independentemente das preferências dos figueirenses para que o centro continue cá, incluindo também as autoridades locais, a verdade é que não tem condições de trabalho e as instalações, para além de exíguas, estão degradadas e são antigas e não são adequadas para este efeito. Lá está, há males que vêm por bem. Sim, ainda bem que a crise aqui existiu e que estas instalações, por enquanto, não mudam no essencial, porque elas vão continuar sempre aqui, nomeadamente a equipa de investigação continua cá, mas no essencial não vão mudar para já, mas mais dia, menos dia, ou mais ano, menos anos vão mudar, porque as que existem atualmente são de facto pequenas e Ilhavo ofereceu certamente condições. O Presidente da Câmara de Ilhavo é uma pessoa muito ativa e muito preponderante a nível político nacional e conseguiu suspender o POC para poder fazer, não nos podemos nunca esquecer disso, para poder fazer aquilo que era necessário no Conselho. Portanto, as instalações da Figueira tornaram-se inadequadas e o que é necessário é que estes animais sejam tratados como deve ser e que permaneça na Figueira da Foz, pelo menos a equipa de investigação. E para serem tratados como deve ser, pelo menos na primeira abordagem após o alojamento, é que o CRAM, o Centro de Reabilitação de Animais Marinhos, adquiriu uma ambulância. André, mas queria também que comentasses o facto de permanecerem durante mais alguns anos em Quiaios. Isto foi uma notícia que eu comentei com algumas pessoas e, curiosamente, a reação foi precisamente essa, há males que vêm por bem, ou seja, ainda bem que isto foi suspenso, fica cá mais algum tempo, porque o CRAM é uma instituição de que as pessoas se orgulham. Já aquela coisa dos golfinhos e dos animais. E é a única a nível nacional. Pronto, e as pessoas têm algum carinho, é positivo, é benéfico. Eu gostava era que este hiato pudesse ser aproveitado. Eu não sei até que ponto é que estas coisas podem ou não voltar para trás, mas não sei até que ponto é que não haverá no futuro condições para se criarem cá as estruturas necessárias para eles permanecerem. Acho que isto nos dá ainda alguma esperança. Relativamente à ambulância, é uma boa notícia para os animais marinhos e para as pessoas que gostam de socorrê-los. É porque até agora eles não tinham condições para fazer o transporte e nestas situações, se calhar, essas condições logo na altura do transporte podem fazer a diferença entre a recuperação ou a morte dos animais. Tal como com as pessoas. Exatamente. Passemos então para a última notícia deste bloco, desta edição aqui entre nós. Quarta-feira, 25, Diário As Beiras, dá conta de que as aulas vão ter 50 minutos no agrupamento Figueira Mar, ou seja, perdem 40 minutos, professores e alunos agradecem. Andréia. Eu fui surpreendida com esta notícia. Eu já sabia que isto ia ser possível com a questão da autonomia das escolas e até achei uma boa notícia. Eu sou do tempo em que as aulas duravam 50 minutos
e acho que é um tempo em que conseguimos estar atentos, não se cria ansiedade, nunca mais chega ao intervalo, dá para ir ao quarto bem no intervalo, dá para, pronto, portanto, Dá para manter os níveis de eu concentração. nunca vi problema nenhum nas aulas de 50 minutos. Conheço professores que dizem que em algumas disciplinas as aulas de 90 minutos são melhores, porque não quebram, porque dá para levar, dá para discutir algumas coisas com alguma ligeireza, não é? Dá para criar um certo ambiente descontraído durante a própria aula, sem a pressão E a de massa só terem... crítica, não é? Que disciplina o assunto. O que a mim me perturba é o diretor do agrupamento, o Dr. Pedro Mota Curto, diz que em 2014 vão fazer o balanço para ver se realmente houve melhoria nos resultados escolares, se diminuiu em disciplina, etc. O que eu gostava de saber, e eu não me lembro, é se há 10 anos, quando introduziram esta alteração... Se houve um balanço. Exatamente, ou seja, há 9 anos devia ter havido um balanço e ver-se logo se houve alterações a nível de resultados, a nível de indisciplina, a nível de stress, não é? Porque estamos a voltar atrás e perdemos uma oportunidade de ver se isto funciona ou não. Doutor João Pedrosa Lúcio, cabe-lhe a si fazer o balanço final. Bom, no final desta notícia. Claro. Ora, eu também sou do tempo em que as aulas duravam 50 minutos e corria tudo bem. Eu acho que esta mudança teve para 90 minutos deve ter, não sei quais foram as razões, mas é provável que tenha a ver com o número de professores, com qualquer coisa relacionada com isso, para diminuir despesas, quase certeza absoluta. Porque para melhorar a qualidade do ensino não foi com certeza, porque hoje sabe-se cada vez menos português, hoje sabe-se cada vez menos matemática, hoje os alunos, de uma maneira geral, têm muito menos cultura geral do que tinham antigamente. Portanto, eu espero que esta medida se mantenha por muitos anos, porque eu sei que os psicólogos escolares e que os técnicos de educação desde sempre disseram que 50 minutos era o tempo adequado para uma aula. Você imagine mesmo hoje estar 90 minutos, 1h30 a apanhar uma seca de um professor. É impraticável. Era a mesma coisa que este programa durasse 1h30. Posso só fazer uma... eu acho que é ir um bocadinho longe demais dizer que os piores resultados em português e em matemática são culpa das aulas de 90 minutos. Se calhar também são, mas há outras razões também. Claro que é. E eu sou do tempo em que algumas aulas duravam uma eternidade e outras, pelo contrário, acabavam demasiado depressa. Mas o Aqui Entre Nós regressa em breve e, como sempre, com o tempo necessário.